Se trouxeram Bíblia, por favor. Glória a Deus. Livro dos Juízes de Israel, Aleluia, papai. capítulo 6. Glória a Deus. Vamos estar lendo a partir do versículo 11. Livro dos Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 11. Aproveito a oportunidade para agradecer a Deus pela, mais uma vez, permitir voltar a essa igreja. Uma vez mais em oração, que o Senhor continue abençoando esta igreja em nome de Jesus. Desde já agradecemos o convite. Que Deus continue abençoando poderosamente. Só que já achou, diz amém. Juízes 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor, de quem é o anjo? O Senhor Veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o anjo olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Versículo 16, encerramos a leitura. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém. Você está em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A história de Gideão, ela por muitas vezes ela se confunde, ou se mistura, melhor dizendo, ou se parece com a história de muitas pessoas, inclusive as nossas, às vezes. Porque o contexto que Gideão vive não é um contexto agradável. Gideão, obrigado. Gideão não é exclusivo, não é só ele que passa por dificuldade. Todo Israel está em dificuldade porque simplesmente decidiram desobedecer a Deus. E todas as vezes que alguém desobedece a Deus, há uma legalidade para que o diabo faça aquilo que quer com essa pessoa. Porque a desobediência, querendo ou não, ela é um pecado. Porque qual pai que gosta de ver o filho desobedecer e ficar alegre? Com Israel não foi diferente. Israel, por 7 anos, Deus permitiu. Quando Deus permite, é uma coisa. Quando Deus quer fazer a sua vontade, ninguém impede. Absolutamente. É fato isso aqui. Porque há quem pinte uma ideia de que Deus é um Deus bondoso a extremo, que Deus é só amor, que mesmo o filho sendo rebelde, desobediente, Deus ainda vai enchê-lo de bens, acarinhar sua cabeça e dar tudo aquilo que ele quer. E não é bem assim. Glória a Deus. Israel, se valendo disso, achou que poderia fazer o que quisesse. E por inúmeras vezes Deus disse a Israel: não tenha outro Deus além de mim.
Israel pagou para ver várias vezes. E aqui está Israel, 7 anos. Quantos anos? 7. Aqui você entende que você não pode pegar e ir na promoção e achar ou usar a frase que aos 7 é a perfeição. Nem sempre se aplica. Aqui não. Porque aqui Deus coloca em correção Israel. E por 7 anos eles estão plantando e não colhendo. Eu quero que você abra o seu coração e entenda o que Deus quer falar ao seu coração à noite deste dia. Glória a Jesus. Bate no seu nome, Pai. Observe. 7 anos, planta. Não é que a terra não produza. Não é que ele não tenha sementes. Não é que ele não tenha os animais. Eles têm tudo isso. Mas ainda está na correção de Deus. E na mão de Deus, estando na mão de Deus, ninguém tira. Tanto para que Deus, um dia que Deus resolveu te abençoar, ninguém vai atrapalhar. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus resolveu te abençoar e pronto. Glória a Deus. Agora no dia que Deus começar a corrigir, também ninguém vai se meter e vai falar, para. É Deus. Aleluia. Israel está sofrendo? Não. Israel está sendo corrigido. Por quê? Repito, desobediência. Desobediência abre uma legalidade para pobreza. Com base em que você diz isso? Aqui. Israel está plantando, não está colhendo. Tem animal, mas não está se valendo dos animais. Porque a Bíblia está dizendo, a Bíblia não vai dizer, eu detesto essa expressão. Eu não gosto de afirmar que a Bíblia vai dizer. Porque a Bíblia já diz. É escrito, está. A Bíblia não vai para o futuro e ainda vai dizer. A Bíblia não vai ser novamente escrita. Então é certo afirmar que a Bíblia diz. Glória a Deus. A palavra está escrita. Escrito está que Israel está em desobediência e Deus está corrigindo Israel. E Deus não tem filhinho caçula para andar mimando, dando tudo aquilo que ele quer. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui Israel está pagando o preço, que colhendo o que plantou. Observe. Midianitas, não bastasse isso, amalequitas e mais algumas pessoas, mais alguns povos se juntam a mando de Deus, permissão de Deus. Ah, você tem que entender isso aqui. Nem todo inimigo é inimigo. É verdade. Porque Deus pode usar até o inimigo a serviço dele para corrigir alguém. Aleluia. Então às vezes um que parece ser inimigo está sendo instrumento de Deus e alguém não está percebendo. Os inimigos avançam em Israel e começam agora, mal a terra começou a produzir, eles apareciam para destruir e destruía. Até o povo começar agora a clamar a ele, justamente ao Deus que eles não estavam querendo obedecer. Porque quando está na bonança é fácil abrir a boca e dizer glória a Deus. É fácil se achar o autossuficiente e pensar que não depende de Deus para nada. Dias atrás alguém me perguntou assim: Antônio, eu queria entender como é que uma pessoa se diz ateu. Eu falei assim: é a pior miséria que essa pessoa, pior atitude que uma pessoa pode tomar. Porque não crer em Deus é uma opção. Agora, convencer a alma de que ela não precisa de Deus é uma outra história. Porque eu disse a pessoa, nada mais nada menos, uma hora ou outra, na hora da morte, na hora do vamos ver, a pessoa falou assim: pois é, eu penso nisso, e na hora que a coisa aperta, ninguém chama pelo diabo. Ninguém, eu falo ninguém e fico até com, volto um pouco da minha palavra, porque pode aparecer um doido que chame. Deus é tão bom que dá o livre-arbítrio, chame, independe e adora aquilo que quiser adorar. Porém tem um custo, tem um preço a se pagar. Aleluia. Um dia todo joelho se dobrará. Aí eu quero ver o negócio, como é que vai ficar. Glória a Deus. Agora eu quero ver quando o livro for aberto e o nome não estiver escrito lá. Glória. Como alguém vai se livrar desse dia? Os midianitas atacam
prevalecem, a Bíblia diz que eles são tantos como gafanhotos. Aí o povo começa a adorar a Deus, clamar, porque está no aperto. O que é que Deus faz? Manda um profeta. E achando eles que o profeta iria entregar a mensagem, que eles ficariam satisfeitos, Deus manda o profeta, e profeta que se presta não fala daquilo que quer, fala daquilo que Deus manda falar. Aleluia. Porque quando o profeta é de Deus, o próprio Deus dá a palavra e garante a palavra. Seja ela de bênção ou correção. Nesse caso aqui, o profeta fala ao filho de Israel, a Israel, o quão bondoso ele é, o quanto de grandes coisas ele já estava fazendo e vai fazer. Mas no final o profeta diz: mas não destes ouvidos à minha voz. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, que ouça. Aleluia. O que o Espírito diz à igreja. A igreja não pode dar ouvido a qualquer um. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a ovelha, reconhece uma só voz. A igreja não ouve voz, não tem que ouvir voz de terceiros. Que não, primeiro, que não é do reino, não tem propriedade para falar com a igreja. Quem não faz parte do rebanho não tem legalidade para falar ao rebanho. E Deus manda o profeta, a mensagem é dita, porém Deus é Deus de misericórdia. Israel deixa de andar pela graça para andar pela misericórdia. É ruim? Não. Só que é bem melhor você andar pela graça, pelo favor merecido, do que você andar na linha do perigo, clamando a Deus misericórdia, misericórdia, misericórdia. E Deus aqui envia um anjo. Por isso que eu pego o anjo de quem? Do Senhor. O anjo vai ao campo do pai de Gideão. Perceba isso aqui. Ele vai ao campo, mas perceba, ele não vai falar com o pai de Gideão, que está vivo ainda. Ele quer falar com Gideão. Porque Gideão, eu disse no início que ele está no mesmo contexto. Ele não é exceção. Porque tem pessoas que acham que Deus, a quem Deus usa, ou quem Deus quer usar, não passa por problemas. É equivocado pensar isso. Deus usa fulano, amém, mas também passa por problema. Passa por dificuldades. A diferença é como reagir à dificuldade. Você pode estar sofrendo canivete dentro da sua casa, ninguém precisa saber. Ou seja, você não pode se desesperar. Aleluia a Deus. Não é que você não deva contar a alguém, você tem que saber a quem contar. Porque nem todo mundo terá a mesma compreensão. Aleluia. Nem todo mundo irá te entender. Glória a Jesus. Aleluia. Então cuidado para quem você anda contando as suas necessidades. Glória a Deus. O anjo chega para ele, a primeira coisa que um anjo não dá bom dia, um anjo não entra na formalidade. Um anjo vai entregar a mensagem. E o que o anjo fala a este homem, porque observe, Gideão está fazendo um negócio que ao longo de toda a Bíblia só ele que faz. Tem coisas que você tem que ser o primeiro a fazer, ter coragem para fazer, ainda que para os outros isso vai ser loucura. Gideão está fazendo o contrário. O que ele está fazendo? Gideão também plantou, também tem que colher. Mas Gideão teve uma ideia, a estratégia. Nem Gideão sabia direito o que estava fazendo, mas fez. Veja, Gideão colhe o trigo, e ao invés de ele levar para a eira, um pedaço de terra, para patejar o trigo, ou seja, na técnica de jogar o trigo para cima e o vento soprar e tirar a casca, e se aproveitar o trigo, isso na eira, chamado eira. Gideão pega o seu trigo. De quem é o trigo? De quem é o trigo? Fala para o seu irmão, o trigo é de Gideão.
Gideão não podia transferir a responsabilidade dele para os outros. Então cuida daquilo que é seu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Valoriza o que Deus te deu e cuida. Não dê a responsabilidade daquilo que é seu para os outros. Porque quando Deus cobrar, vai cobrar de você. Aleluia. Para de ser irresponsável. Glória a Jesus. Ele leva para a eira. Não. Ele leva para o lagar, onde se tratava com uvas. Quem está no culto diz amém. Amém. Então você pegar uma coisa e levar para um lugar que não é dessa coisa, tem que ter Deus no lugar. Tem que ter Deus na situação, melhor dizendo. Porque se Deus não estiver na situação, é loucura. E você tem que ter coragem para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Primeiro, porque Deus não tem compromisso com covarde. Segundo, que Deus te tirou do Egito, te trouxe para cá, tirou um espírito de medo, de covardia e te deu um espírito de autoridade. De ousadia. Para de ser crente medroso, covarde e frouxo. Observa. Aleluia. Pega, e a Bíblia está dizendo que ele não pega muito, ele pega pouco. Aleluia a Deus. Mas ele tem coragem para fazer. Ele não está preocupado se alguém vai dizer que ele é doido. Isso aqui é estratégia. Às vezes Deus permite isso. Por quê? Acabarem as possibilidades, acabarem-se os recursos, acabarem as estratégias humanas. Eu estava meditando esse texto e falei, Jesus, é esse texto. Tem um culto com participação de senhoras. A tendência é a mensagem referente a senhoras ou mulheres. Só que o dom da igreja é o que manda na igreja. Aleluia. Não sou doido de pregar outra coisa. Aleluia, Jesus. Observe. Deus, que maravilha. Ele leva o trigo com muito cuidado para um lugar que alguém não está acostumado a levar o que ele está levando. Mas se o lugar que é para uva é para uva, Deus mandou ele levar, ou deu a ele a estratégia, levar o trigo. E não me pergunte, porque também não sou desse de querer achar pelo em ovo e nem chifre cabeça de cavalo. Alguém pode perguntar, mas ventava lá no lagar? Não sei dizer. Eu sei dizer que ele está fazendo aquilo que estava no coração dele fazer, e o trigo está sendo preservado. Glória a Jesus. Aqui eu aprendo que para preservar trigo tem que ter estratégia. E se você interpreta trigo à luz da Bíblia, é alimento. Outro sim remete à palavra. Estamos vivendo em tempos em que nós temos que ter estratégia para preservar a palavra. Porque querem transformar o que é errado em certo, certo em errado. Mas remanescente, igual Gideão, vai ficar pregando palavra. Dói quem doer, machuca quem machucar, incomoda quem quiser incomodar. Vai ficar com a palavra, com o trigo. Glória a Deus. Ele vai e faz isso. Quando um anjo aparece para falar com ele, o anjo não pergunta nome, porque o céu sabe quem é. Glória a Deus. O céu, não, quem é do céu, não precisa ficar se promovendo. Porque o céu sabe quem são e sabe com quem contar na hora certa. Gideão ouve do anjo o seguinte: o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, frase linda. Porém, todavia, entretanto, nem Gideão sabia disto. Nem Gideão sabia que Deus achava isso dele. Porque uma coisa é os homens se preocuparem com o que os outros homens acham da pessoa. Aleluia. Perca de tempo, faça o seu, ande correto, seja direito, represente o céu, sai de trambicagem, sai de curunho, sai de coisa errada, aí o céu saberá quem é você. Não dá para comer das duas mesas, querer servir a Deus e andar no curunho, na lama.
no envolvimento com o mundo. É por isso que muito crente, muito pastor não está nem pregando mais isso. Mensagem é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo e nem o que tem lá. Porque a Bíblia explica. Calma que a Bíblia explica que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá para comer nas duas mesas. É Deus falando com alguém aqui: para de comer nas duas mesas. Glória a Jesus. Gideão estava trabalhando como sempre trabalhou, mas não sabia que Deus já estava de olho nele. Aleluia. E Deus usa o improvável. Deus usa aquilo que é improvável. Cuidado quando você olhar para alguém, principalmente se alguém for crente, e a sua mente formular o pensamento: esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque pode ser que esse Deus botou o dedo e escolheu. Só vai estar esperando o tempo na hora certa para poder acontecer. Verdade. E na obra de Deus, ninguém chega de paraquedas. Aleluia. Na obra dos homens, tem lugarzinho, tem jeitinho brasileiro, tem empurrãozinho, tem apadrinhamento e tem outras coisas mais. Mas quando é Deus, Deus escolhe, ponto, Deus usa e ponto, Deus garante aquilo que quer fazer com aquilo ou aquela que ele escolheu. Gideão agora ouve do anjo. Quem não ficaria alegre com uma frase dessa? Primeiro a aparição de um anjo, e a mensagem não é do anjo. Anjo é porta-voz. Aí Gideão, quando ele ouve: o Senhor é contigo, presta atenção nisso aqui. Aleluia. Gideão olha para si mesmo. Glória a Deus. Gideão começa agora a murmurar, a se lamuriar. Melhor dizendo, o que ele diz? Ai meu Senhor, se o Senhor é conosco. Já começa errado, que Deus não falou que era conosco. Deus não inclui Israel na frase. Deus diz: o Senhor. Ou o anjo diz: o Senhor é com você. Aleluia. Gideão pensa na mente de Gideão. Ele inclui a sua família, a sua nação. Mas Deus não falou nada de parentesco. Deus falou com um. Aleluia, papai. Entenda o que Deus quer falar com você. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, quando vai usar, usa um. Através de um, outros serão alcançados. Aleluia. Aleluia. Mas Deus pode fazer conforme Ele quiser fazer. Deus não está preso com a mesmice. Deus não é feito de xerox. Glória a Jesus. Deus não usa cópia. Deus não fabrica por tabela, Glória a Deus. nem por promoção. Aleluia. Deus diz a ele: eu sou com você, em outras palavras. Mas ele olha e inclui o pacote. Tem gente que perde, não por não entender o que Deus falou, ou quer acrescentar alguma coisa a mais, ou quer tirar alguma coisa a mais da mensagem. Ele ouve isso, se lamúria, e começa agora a olhar para o pior lugar que o crente deve olhar. Qual lugar que é esse? Passado. Tem gente, tem crente que não anda e não prospera, porque a mente dela está no passado. Deus não é dono de museu. Deus não é arqueólogo que vive de história, e nem historiador. Deus controla a história. Deus muda a história Glória a Deus. de pessoas, de lugares, de nações, de reis, de imperadores, de estadistas. Deus muda a vida de qualquer um, sem pedir permissão às vezes. Irmão, prova comida? Provo. Quando que Saulo de Tarso pensou na vida, encontrar com Jesus e ter a vida mudada? Aleluia a Deus. Fala para o seu irmão, sua irmã, antes que ela durma no culto. Nem você mesmo manda na sua história. Aleluia. Glória a Jesus. Crente que é crente, crente que é crente. Primeiro princípio que ele aprende: o Senhor é meu Deus. Glória a
É Ele que manda. Graças Ele é meu dono. Aleluia, E Jesus. Gideão, conversando com o anjo, ele começa a botar algumas coisas na mesa. Começa a conversar com o anjo. Aqui, se o Senhor é conosco, O que são feitas das suas maravilhas? Porque eu estou observando o texto que Gideão é crente. Gideão não é um alheio. Porque ele lembra daquilo que fora ensinado. E o judeu sabe fazer isso perfeitamente. O judeu ensina a criança logo cedo a adorar a Jeová. Aleluia. quando Deus chama este homem, ele começa a dar desculpas. É sempre assim. Não é errado não. Quando a coisa é sincera e você é sincero diante de Deus, é uma coisa. Agora, desculpa esfarrapada não convence Deus não. Não convence. Aqui este homem, observa que ele diz isso aqui. Ainda teve a pachorra, a coragem de dizer para o anjo: o Senhor nos desamparou. Quer dizer que o povo erra, peca, desobedece e faz aquilo que quer, e Deus ainda é o culpado. Alguém reclama da bagunça, mas não percebe que foi ele ou ela que deixou a porta aberta e o ventilador. Não queira que Deus resolva o problema que você procurou. Assuma. Peça a Deus graça. Ele vai te ajudar. Agora não transfira responsabilidades. Porque Deus assume aquilo que é Ele. Agora está problema, Deus não assume não. Glória a Deus. Aleluia. Observe. Quando ele diz: o Senhor nos separou e nos deu na mão dos midianitas, o anjo ainda está falando com o Gideão. Perceba que ele dá desculpas, mas Deus não muda a conversa. Perceba que nós podemos falar o que quiser com Deus. Não vai convencer Deus de nada. Ah, mas quando eu orei, Deus fez. É misericórdia. É graça. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Porque Deus, se não quiser fazer, Ele não vai fazer. Glória a Deus. Muda quem ele é? Não. O mal é que estamos numa atualidade, e essa atualidade em que as igrejas estão vivendo. Não vou generalizar, mas a grande parte está, essa realidade é de ladeira para baixo. Sabe por que às vezes a gente percebe igrejas, posturas iguais? Porque ninguém ainda dobrou o joelho e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque pode mudar o nome, mas às vezes a postura é a mesma. Muda alguma coisa. Vou para a igreja de fulano, lá Deus vai me abençoar, mas não muda. Deus não fez o que eu quis. Eu vou para a igreja de Beltrano, lá Deus vai fazer para mim, mas não muda. Evangelho é confronto. Aleluia. Evangelho é mudança de vida. Glória a Deus. E Jesus não é o culpado se eu não quero mudar. É Deus. A vida não é minha, como eu bato no peito. A vida é minha. Nariz é meu. Faço da minha vida o que quero. Fulano e Beltrano não mandam em mim. E mais os ousados e as ousadas diz o seguinte: só Deus pode me julgar. Ele é o meu juiz. E alguém não percebe a besteira que está falando. Vou te explicar. Se Deus é um Deus que é juiz, não é enganado, não é corrompido, não é comprado, não tem jeitinho brasileiro com ele, não tem como passar para trás, eu vou convencer a Deus de quê? Estando no erro, eu posso convencer Deus de quê? Estando em acerto, também convenço Ele de quê?